Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula 02 eu mostrei para vocês como que a gente calcula o limite da função, onde simplesmente a gente foi e substituiu no lugar de x, tá? Pelo valor em que o x estava tendendo, ao ponto em que x estava tendendo, beleza? Então olha só, basicamente foi isso que nós fizemos na aula 0,2. Então, imagina só que nós tenhamos essa função aqui, x mais 3. Para x tendendo a 2, o que nós fizemos lá foi o seguinte, substituímos então, né? Então a gente está analisando o comportamento dessa função, da função x mais 3, ao redor do ponto 2. E aí o que nós fizemos foi, no lugar de x, nós substituímos por 2, somamos com o 3 e chegamos à conclusão que o limite dessa função x mais 3 quando x tende a 2, ele é 5, ou ele tende a 5. Beleza? Tranquilo? Então foi isso que nós fizemos. Agora, o que a gente vai fazer é calcular o limite desses 4 itens aqui. E a gente vai perceber uma coisa, tá? E aí, para a gente poder então encontrar o limite dessas 4 funções específicas aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente vai ter que fazer uso das técnicas de fatoração. Então, aqui eu vou passar um pouco rápido por essas técnicas, mas no canal aí você pode procurar por fatoração, que você vai ver detalhadamente cada uma das técnicas. Beleza? Então, se tiver dúvida, procura lá fatoração, que você vai encontrar todas as técnicas. Então, bora lá. Para essas próximas aulas, eu separei então aqui alguns exercícios em que a gente utiliza cada uma dessas técnicas. E a primeira técnica que a gente vai ter que usar nesses 4 itens aqui é a técnica do fator comum. Tá? Mais para frente, quando a gente varrer o uso de todas as técnicas de fatoração, eu vou mostrar para vocês um dispositivo chamado dispositivo de Briot-Ruffini, tá? Que a gente consegue simplificar essas expressões aqui e resolver o limite dessas funções. Tá? Então, mas isso lá para frente. Olha só. Qual é o limite desta função aqui? X ao cubo mais 3x² menos x sobre 3x. O que a gente fazia lá no início? Eu falei para vocês. Basta substituir no lugar do x pelo ponto em questão. Então, o x está tendendo a zero. Então, a gente vai fazer isso. Ó. 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado menos 0 dividido por 3 vezes 0. Só que aí tem um problema, porque aí a gente chega nisso aqui, ó. E aí? Isso aqui é o que a gente chama de indeterminação na matemática, tá? Então, olha só, toda vez que a gente chegar no denominador da função e aparecer o zero, a gente vai ter que fazer um ajuste na função para eliminar esse problema. E aí, qual é o ajuste que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Por isso que a gente vai ter que usar a técnica de fatoração. Observe uma coisa. Note que no numerador nós temos 3 termos, x ao cubo, 3x² e menos x. Observa que cada um desses termos apresenta como fator comum o x. Então, a dica é, com mais detalhes, procura lá a aula de fatoração no canal. Eu vou passar aqui de forma sucinta, tá? Nós vamos olhar para aquele fator comum que possui o menor expoente. Quem que possui o menor expoente? Ó, aqui é x ao cubo, aqui é x² e aqui é x à primeira. Então, o fator comum aqui para nós é o x à primeira. E eu coloco ele em evidência. Tá? Coloquei em evidência. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui vai ter que aparecer
3 termos. Tá? Embaixo vai ficar 3x e aqui x tendendo a 0. Olha só, eu coloquei o x em evidência. Quem é que nós iremos colocar dentro daquele parênteses? Olha só, para que aqui, ao multiplicar esse cara aqui por x, eu tenha x ao cubo, obrigatoriamente aqui tem que ser x ao quadrado, porque x vezes x quadrado dá x ao cubo. Lembra, ó, na multiplicação mantém a base, soma os expoentes. 1 mais 2 volta aqui em x ao cubo. E aqui dentro, olha só, esse termo aqui, ao multiplicar esse resultado aqui por x, tem que dar 3x ao quadrado. Então aqui só pode ser o 3x, porque 3x vezes o x dá 3x quadrado. Menos, quem que a gente vai colocar aqui? Lembrando que o resultado que eu colocar aqui, ao multiplicar com x, tem que voltar nesse cara aqui. Então aqui só pode ser o 1. Tá? Então, eu fiz então a fatoração dessa expressão aqui do numerador. Tá? Por que que nós fizemos isso? Olha só agora o que a gente tem. Observe, aqui agora eu tenho um produto. Aqui apareceu um x e aqui também apareceu um x. O que eu posso fazer com esse x e esse x aqui? Eu posso simplificar esses caras. Ó. Então, nós ficamos com essa expressão agora. Ó. Okay? Agora eu posso fazer o uso daquela ideia da aula 02, que é somente substituir no lugar de x pelo ponto em questão, que é o 0. Substituir. O que aconteceu aqui? 0, 0. Aqui deu menos 1 sobre 3. Perceba que quando nós fizemos o ajuste nesta função, tá? Usando a técnica do fator comum, nós eliminamos a indeterminação e chegamos então à conclusão de que o limite desta função aqui, quando x tende a 0, então o estudo dessa função ao redor do zero resultará em menos 1/3. Ou seja, quando o limite dessa função, quando x tende a 0, o limite tende a menos 1/3. Beleza? Tranquilo? Show? Galera, uma dica, olha só. Então, usamos aqui fator comum. Certo? Aí, o que a gente faz? Então, eu primeiro escolho, tá? Escolho a variável de menor expoente. E coloco em evidência. Tá? Depois, olha só o que eu vou fazer aqui. Você vai pegar cada um desses termos aqui da função original, então x ao cubo, e você vai dividir por essa escolha no início, que no caso é x, que é a de menor expoente. Então você divide x ao cubo por x, isso aqui resulta em, lembra, bases iguais, o que a gente faz na divisão? Subtrai os expoentes. Então olha só, deu x quadrado. Então eu coloco o x quadrado aqui. Aí eu vou para o 3x quadrado dividido por quem? Por x, que é a variável de menor expoente. Novamente, bases iguais, subtrai os expoentes. Então vai ficar 3x. Tá aqui, 3x. E por fim, esse x aqui
dividido por x, isso aqui resulta em 1, que está aqui. Beleza? Então, quando eu coloco em evidência, se eu tiver dificuldade para identificar de bate-pronto quem são os caras que eu coloco aqui dentro, basta então pegar esses valores iniciais e dividir por quem eu coloquei em evidência. Ok? Beleza? Vamos para o próximo? Vai ficar mais claro agora. Olha só, de novo, se nós fizermos a substituição do x pelo zero, nós iremos perceber que novamente nós teremos uma indeterminação. E isso é um problema. O que eu tenho que fazer? Manipular, ajustar essa função aqui, tá? E para isso a gente vai utilizar então a nossa técnica do fator comum. Primeiro, olhando para a expressão de cima, quem a gente tem como, qual é o fator comum aqui que tem menor expoente? É esse cara aqui, né? X a primeira. Então o que a gente faz? Coloca em evidência. Então aqui dentro vai ter que ter dois termos, né? Esse e esse, porque aqui em cima tem dois termos. Observe que aqui embaixo também nós temos um fator comum. Quem é? Novamente é o x. Então eu vou ter que colocar aqui em evidência, já coloquei. Agora eu vou escolher quem são esses caras aqui. E o x tende a 0. Então olha só, vou pegar aqui uma cor, vou pegar o vermelho aqui. E vou fazer a parte de cima então. Quem é que nós colocamos em evidência? O x. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x quadrado e vou dividir por quem eu coloquei em evidência, que é x. Note, na divisão, bases iguais. Se tiver dúvida, tem uma aula falando só de potenciação. Procura no canal, dá uma olhada lá e se tiver dúvida, deixe seu comentário aqui. Tá? E aí eu volto e explico sem problemas. Então olha só, bases iguais, mantenho a base e o que eu faço com os expoentes? Subtraio. 2 menos 1 dá 1, então é x. Então eu venho e coloco o x aqui. Aí, olha só, vou pegar esse x agora aqui, ó, esse cara aqui, e vou dividir pelo fator comum que eu coloquei em evidência. Então, dividido por x. X dividido por x, uma coisa dividida por ela mesma, resulta sempre em 1. Então, coloquei 1 aqui. Beleza? De boa? Vamos lá para a parte de baixo agora. Vou pegar uma cor aqui, o verde. Olha só. Vou pegar agora 2x² e vou dividir por quem eu coloquei em evidência aqui, que no caso agora é x. O que eu faço? 2, ó, bases iguais, ó, x² e x a primeira. Mantenho a base, subtraio os expoentes, dá 1. Então aqui dentro vai ficar 2x. Agora vou escolher quem? Ó, vou pegar agora o x e vou dividir pelo fator comum que é x. X por x resultou também em 1. Então tá aqui. Vamos ver o que acontece agora? Olha só, limite x e x, como é uma multiplicação, a gente pode simplificar. Então, esse cara aqui com esse, a gente simplifica. Restou somente, então, x mais 1 dividido por 2x menos 1, quando x tende a 0. Vamos ver o que acontece agora? Vou substituir, então, no lugar do x, pelo 0. Vai ficar 0 mais 1. 2 vezes 0 menos 1. Isso aqui vai dar 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 dá menos 1. Isso aqui deu menos 1. Então, o limite desta função aqui, quando x tende a 0, tá? Ele tende a quanto? A menos 1. Só que esse resultado nós só conseguimos chegar fazendo o quê? Um ajuste nessa função, usando a técnica do fator comum. Então nós tivemos que perceber que tanto no numerador quanto no denominador nós tínhamos um elemento que se repetia, que era comum
aos dois termos, que no caso era aquele de menor expoente, que no caso é o x. E nós colocamos em evidência tanto na parte superior quanto na parte do denominador. Beleza, galera? Tranquilo? Dá mais uma olhada, pausa o vídeo, vê se tem dúvida, qualquer coisa deixa um comentário. Vamos seguir aí o próximo. Olha só. Novamente, se nós colocarmos no lugar do x o zero, nós iremos perceber que nós ficaremos com a famigerada indeterminação 0 sobre 0. Tá? Então, o que nós faremos aqui? Fator comum. Bora lá? Aqui em cima, vou deixar desse jeito. Aqui embaixo, ó, eu vou utilizar o fator comum. Então, olha o que eu vou fazer. Então, vai ficar limite de menos 4x² dividido. Agora, olha só, quem é entre esses dois termos aquele de menor expoente? É o x². Ó, aqui eu tenho x², aqui eu tenho x². Então, o que eu faço? Coloco em evidência, tá? O x². Coloquei em evidência. Note que, como aqui eu tenho dois termos, aqui dentro do parênteses também temos que ter dois termos. Olha só, vamos utilizar aquela ideia anterior? Então eu vou pegar o 3x² e nós vamos dividir por quem? Pelo fator comum, que é o x². Isso aqui vai resultar em 3x a quanto? Bases iguais, mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? Subtraio. 4 menos 2, 2. Então, lá dentro do parênteses, nós iremos colocar quem? 3x². Agora, nós tomaremos o 2x², né? Tomaremos aqui o 2x² e iremos dividir por quem? Pelo fator comum, que é o x². Tá? x² dividido por x² vai dar 1. Então vai sobrar somente o 2, né? Lembra, bases iguais, mantém a base. Vou fazer aqui, ó, bases iguais, mantenho a base e subtrai os expoentes. Deu 0. Lembre, qualquer coisa elevado a 0 dá sempre 1. Né? Então, 2 vezes 1, 2. Então, resultou dentro desse parêntese o 2. Olha só, o que a gente pode fazer aqui então? Esse cara aqui agora eu posso simplificar com esse. Né? Então sobrou quem? Limite, e aqui um x tendendo a 0. Né? Ficou então limite de 4, 3x² mais 2. Note que ao utilizar o fator comum, essa técnica do fator comum aqui dentro, ó, nós fizemos um tratamento nessa função e nós reduzimos ela a essa função agora. Ó. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar, vou substituir no lugar do x pelo 0. Então vai ficar menos 4, 3 vezes 0² mais 2. Isso aqui vai resultar em menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, o limite desta função, quando x tende a 0, ele tende a menos 2. Olha como que a técnica de fatoração ajuda a eliminar a indeterminação. Mais um. Olha só. De novo, tá? A gente tem um problema, que ao substituir aqui no lugar de x pelo 0, a gente vai ficar com a famigerada indeterminação 0 sobre 0. E aí, o que a gente vai fazer então? Usar a técnica do fator comum, tá? Então, limite. Quem é aqui o de menor expoente no numerador? Ó, a gente tem aqui x² e x elevado à primeira. Então, o fator comum na parte de cima é x. Tá? Note, temos dois termos, nós temos que ter aqui, então, dois termos também. Embaixo, quem é o fator comum na parte de baixo? É o x também, que é o menor expoente entre os x.
E aí o que vai acontecer? Novamente, temos dois termos, então temos que ter dois termos. Eu vou pegar aqui o azul para colocar na parte de cima. Olha só, menos 2x² eu vou dividir por quem? Pelo x, que é o fator comum. Fazendo isso, a gente tem então menos 2x, né? Mantém a base e subtrai os expoentes. Então aqui, menos 2x. E vou pegar o 3x, que é esse cara aqui, e vou dividir pelo fator comum, que é x. X por x vai dar x a 0, né, que vai dar 1, então vai ficar somente o 3. Ou uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então aqui sobrou o 3. Beleza? Agora eu vou pegar uma outra cor aqui só para diferenciar. Vou fazer a parte de baixo. Então eu vou pegar aqui menos x² dividido por x. Isso aqui vai dar menos x. Então, menos x. Aqui, como já tem um menos, então eu só vou pegar o 2x. Então vai ser 2x dividido pelo fator comum, que é x. A gente conclui que isso aqui é 2, né? Que isso aqui vai simplificar com esse, vai sobrar somente o 2. E o x aqui, no caso, está tendendo a 0. Então, observe que o limite de x tendendo a 0 desta função, note que agora esses dois caras eu posso simplificar. E aí eu vou ficar com menos 2x mais 3 e menos x menos 2. Vou substituir no lugar de x pelo 0. Isso aqui vai resultar em 3 sobre menos 2, ou seja, menos 3 sobre 2. Então, o limite dessa função aqui, tá, dava uma indeterminação. Nós aplicamos uma ferramenta, fator comum, tá, e essa expressão aqui se reduziu a essa expressão, e agora, ao substituirmos por x igual a 0, nós concluímos que o limite desta função, quando x tende a 0, ele tende a menos 3 sobre 2. Então, o que nós fizemos aqui foi analisar o comportamento dessas funções ao redor do ponto. Só que, a princípio, nós vimos que dava uma indeterminação e, para eliminar essa indeterminação, nós utilizamos o recurso do fator comum e aí nós conseguimos encontrar o limite da função ao redor daquele ponto. Beleza, galera? Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai ver um outro tipo de função em que nós vamos fazer uso de uma outra técnica da fatoração, que vai ser a diferença de quadrados. Ok? Então, não perca a próxima aula. Se ainda tem dúvida com relação ao uso da técnica do fator comum, não deixe de ver o vídeo sobre fatoração, a videoaula sobre fatoração. Beleza? Mas qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui que eu volto e respondo para você. Galerinha, aquele abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.